Depois daquele episódio onde o profeta Samuel tem de lidar com a sua frustração pessoal, de ficar o tempo todo com pena do rei Saul, e Deus diz a ele, né? Até quando você vai ficar com pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei para que seja rei em Israel? Vem comigo, coloca um azeite no chifre e vai ungir alguém que eu já encontrei em Israel na casa de Jessé. E aí o Samuel fica atemorizado e fala, mas se eu for lá, o Saul vai me perseguir. E aí Deus fala com ele, não, você diz que você vai oferecer um sacrifício, porque de fato era o que ele iria fazer, né? E o pessoal, ele pede para o pessoal da casa de Jessé e da tribo de Judá, por assim dizer, se santifiquem, no sentido de que eles mudem a indumentária, as vestes, façam seus jejuns, se preparem para oferecer um sacrifício ao Senhor, até que ele chega na casa de Jessé e já de imediato vai dizer o capítulo 16, versículo 6 de 1 Samuel. Sucedeu que, entrando eles, o profeta Samuel, né, e a sua comitiva, Samuel viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aí continua a passagem. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaríamos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Primeiro que nós temos aqui uma série de questões textuais e perceptivas, né? Porque não fica claro que o pai de Davi ficou sabendo que o Senhor mandou Samuel ir lá ungir um rei. Samuel sabia disso. Mas no texto não fica claro que isso ficou claro para a família do próprio Davi. Segundo, a gente tem essa problemática aqui quando Samuel chega no Eliabe, que era o filho mais velho do Jessé, e aí Deus diz para Samuel, olha, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque ele tinha vindo de um rei alto, que era o rei Saul, e aí Deus fala assim para ele, não atente para isso que parece, pois eu o rejeitei. Isso é uma questão que está escrito, né? Dizendo que o irmão de Davi, o irmão mais velho, foi rejeitado. Mas a primeira coisa que a gente precisa compreender é que não se está falando nada dele como pessoa, como a questão da salvação, porque senão fica aquela coisa meritocrática e espiritual, no sentido de que Davi foi rei porque Davi tinha feito por onde. E aqui a gente tem, na verdade, a percepção da graça de Deus. O Eliabe foi rejeitado para ser rei porque Deus conhecia o coração do Eliabe em relação a ser rei. Porque mesmo que o Eliabe fosse um homem maravilhoso, um homem perfeito no sentido humano, né, a gente vai ver nas outras passagens que os irmãos de Davi acabavam ficando com inveja dele, o que é mais ou menos natural. Claro que você tem 7 filhos, Deus manda um profeta ungir o mais novo, e aí começa a haver aquele atrito familiar do qual as pessoas constata-se o atrito familiar, mas nunca se sabe a causa desse atrito. Foi esse o clima que ficou entre o Davi e os seus irmãos. O Davi estava lá pastoreando ovelhas e, curiosamente, o pai, o Samuel, pede para a família toda se preparar para recebê-lo, porque eles iriam fazer um sacrifício, mas por algum motivo que a gente desconhece, que já é motivo de muitas especulações,
o pai de Davi não o chama, deixa ele lá cuidando das ovelhas. Se você tem um evento daquela envergadura, onde se iria receber um profeta, por que não chamou o mais moço? Né? Você já tem aí alguns conflitos familiares se delineando. Mas o que eu quero deixar claro com você é que quando Deus diz, né, para o profeta Samuel, não atentes para a sua aparência, se referindo a Eliabe, né? Nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Primeiro que é para vacinar o Samuel daquela coisa que aconteceu com o rei Saul, que ele era o mais alto, ele vinha de uma família rica, ele sobressaía em relação à multidão, mas o Senhor está dizendo, olha, não são esses sempre os meus critérios. Pode ser que os critérios do Senhor coincidam com essas características humanas que as pessoas tanto aceitam. Então, quando Deus está dizendo que ele rejeitou o Eliabe, ele não está se referindo no sentido de que o Eliabe era uma pessoa que Deus jamais escolheria para alguma coisa. Tanto é que o Eliabe fazia parte dos guerreiros do rei Saul. Ele foi convocado para a guerra para enfrentar o gigante Golias, por exemplo. O que Deus estava se referindo é acerca do plano dele, daquilo que ele instituiu e que geralmente, como disse Jesus, muitos primeiros são últimos e muitos últimos tornam-se primeiro, e na verdade isso é sempre uma constante, é sempre um território que não vai sendo fixo, porque no caso do rei Davi, por exemplo, Deus tinha um propósito para a vida dele e para as gerações dele. Dele viria o nosso Senhor e Salvador. Né? O que a gente não pode fazer com esse tipo de versículo é moralizá-lo, pensando que Deus vai sempre rejeitar o irmão mais velho, que Deus vai sempre instituir o irmão mais novo. A gente vai vendo que isso de alguma maneira se repete na historiografia de Israel, onde, por exemplo, o Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó, vai se tornando uma tribo de certa relevância, vai se acoplando, né? A tribo vai sendo absorvida pela tribo de Judá. A gente vai vendo, por exemplo, que Deus acaba revertendo, né, ou invertendo através de Jacó, o Manassés e Efraim, que eram os filhos de José. Deus coloca o Efraim, que era o mais novo, sobre o Manassés, que era o mais velho, mas cada um teve a sua importância histórica. Então a gente não precisa padronizar isso, achando que Deus está rejeitando o mais velho, que Deus está colocando o mais novo como superior aos demais. Isso são apenas questões de missão, de atuação, de ministério. O problema é que, como Deus enviou um profeta para ir lá ungir um rei, isso já gera todo um mal-estar familiar. Né? Porque não fica claro o que ele foi fazer lá. É um segredo entre Deus e Samuel. Deus unge Davi. Aí o texto acaba, no versículo 17, dizendo que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, embora os eventos, né, o fato de o rei Davi se tornar rei de Israel vai acontecer cerca de 17 anos depois desse episódio. Então, de repente a gente pensa assim, que o Espírito do Senhor se apossou de Davi naquele rito familiar que aconteceu, né, de ter o óleo derramado sobre a cabeça dele, que era um símbolo do Espírito Santo à época. Mas a verdade é que o mesmo Deus que revelou para Samuel quem seria o próximo rei de Israel é o mesmo Deus que não tem compromisso com magias. Deus, ele não tem pressa ou na verdade não tem nenhuma vontade de fazer espetáculo, porque a gente fica querendo que a coisa seja tão rápida quanto aparece na passagem, né? Aí Davi foi ungido rei, aí o Davi já é colocado para poder tanger harpa para o rei Saul. Depois ele vai se encontrar com o gigante Golias. A gente acha que foi tudo automático. Na verdade, o evento é sonoro para os céus, para os anjos e demônios. A família de Davi não tinha entendido nada do que tinha acontecido, embora eles tivessem intuído. Como assim que Samuel está falando que não é este que o Senhor me trouxe para ungir? Já começa a criar um conflito. Mas a verdade é que Deus é tão imponente quanto discreto. Ele é imponente em levar um profeta ali, sem despertar alarde no rei Saul, que vai passar a ficar perturbado por entidades, né? A gente vai ver nos próximos versículos, no próximo vídeo, melhor dizendo. Mas Deus vai agindo conforme o caráter do seu amor, que é sobretudo longânimo. Ele vai agindo com o tempo,
Davi era um pastor de ovelhas, era um menino novo, tinha questões familiares a serem resolvidas, o tempo precisava passar. E outra, que é nisso que a gente tem de se concentrar, Deus levantou o Saul e o Saul precisava cumprir o seu reinado, embora ele vá fazer um estrago no seu reinado, por ciúmes, por influência maligna, seja lá pelo que for, mas Deus tinha um compromisso com o rei Saul no sentido de fazê-lo rei de Israel, ele teve que cumprir a monarquia dele, digamos assim. E aí Deus vai agindo de maneira lenta. Então, duas coisas que eu queria meditar com você nesta noite, ou neste vídeo, é que, primeiro, quando Deus rejeita alguém, isso não diz nada sobre a salvação eterna da pessoa, só diz que aquela pessoa não tinha as características para aquilo que Deus foi ungir, no caso Davi. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha outras competências para nada. A gente não pode criar esse mundo dividido entre vocacionados que precisam ser adorados e rejeitados que precisam ser escorraçados. Não é isso. Deus tinha uma aliança com a família inteira de Davi, da qual ele iria sobressair no sentido de ser rei de Israel, de ser presságio, de ser até mesmo figura de Cristo. Mas isso não significa que os irmãos de Davi não tivessem parte nesse reino eterno do Senhor. E o segundo é isso, que daquele dia em diante o Espírito do Senhor passou a atuar sobre Davi, mas isso não tem nada a ver com espetáculo, com ele ficar famoso de uma hora para outra. Isso tem a ver com o fato de que ele dali para frente foi caminhando conforme as coisas que Deus iria colocar no seu caminho. Sendo que o primeiro desses episódios é que ele vai ser chamado para tanger a arca para o rei Saul, para acalmar o rei Saul. De maneira que Saul poderia ser um grande parceiro de Deus e de Davi se ele entendesse isso, mas ele vai ficando enciumado, ele vai deixando o egocentrismo dele sobressair, né? Mas não era isso que Deus tinha planejado para Saul. Então a gente precisa pegar essas passagens do Antigo Testamento e não usá-las para alimentar o nosso moralismo, e sim para alimentar em nós aquilo que é misericórdia de Deus em nós. Deus acolhe a todos, os fenômenos são diferentes, alguns vão sobressair no que diz respeito ao tempo, espaço, à política, ao reinado, mas Deus tem as suas alianças com cada ser humano. Nós é que precisamos nos vacinarmos contra essa história de mas se eu não aparecer, eu não sou de Deus. Não é assim. Né? Fiquemos então com essa pequena meditação, que é isso que nos interessa acerca do Antigo Testamento. A gente está estudando aqui as nossas percepções, como a gente vê as coisas, como que Deus não foi ali zombar dos irmãos de Davi, Deus foi ali ungir o rei Davi. O resto é a tradição quem cria, é o nosso senso de magia, de querer fazer as coisas rápidas, é isso que cria. Mas a verdade, quando o texto fala que Deus rejeitou a Eliabe, ele foi rejeitado no sentido de que ele não seria rei sobre Israel. E Davi, tanto Davi quanto Eliabe, estavam experimentando a graça do Senhor, a graça de não ser aquilo para o qual ele não foi chamado para ser, no caso de Eliabe, e a graça de ser preparado para aquilo para o qual ele foi chamado para ser, que foi o rei Davi. São manifestações diferentes da graça, como tudo na vida. Né? Nós é que achamos que uma barata tem menos importância do que um papagaio, mas a verdade, tudo é criação de Deus, tudo é imantado pela sua graça. E é assim Davi e o Eliabe. E a gente precisa aprender a valorizar essas questões. Porque o que Deus tiver de fazer, Deus vai fazer. Eu é que não posso, a partir de um chamado de Deus, me tornar um egocêntrico como Saul foi se tornando, ou me tornar um moralista como os leitores de 1 Samuel fazem. O Eliabe for rejeitado, nunca seria rei em Israel. Não, ele nunca seria rei porque não era para ser. É só isso. Enfim, fiquemos com essa meditação, no sentido de que a gente precisa ser humildes o tempo inteiro. Ser humilde talvez seja o aspecto mais difícil de sermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. É reconhecer o Davi que o Senhor chamou, mas não zombar e nem moralizar sobre a vida de Eliabe. Ainda que o próprio Eliabe vai ficar muito enciumado acerca do rei Davi. Né? Mas por hoje é isso. Que o Senhor te abençoe. Se este vídeo está te fazendo algum bem, dê o seu like, compartilhe, entre neste canal, visite a playlist do livro de 1 e 2 Samuel
E inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E se você quiser falar comigo de forma mais pessoalizada, personalizada, digamos assim, entre aí nas minhas redes sociais que estão aí na descrição deste vídeo. Que o Senhor te abençoe.